Carta a Meneceu, sobre a felicidade. Saudações de Epicuro a Meneceu. Que ninguém se demore a buscar a sabedoria quando for jovem, nem se canse na busca dela quando envelhecer. Pois nenhuma idade é muito cedo ou muito tarde para a saúde da alma. E dizer que o tempo para estudar filosofia ainda não chegou, ou que já se passou e se foi, é como dizer que o tempo para a felicidade ainda não chegou, ou que já não chegará mais. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. Portanto, devemos exercitar-nos nas coisas que trazem felicidade, pois se isso está presente, temos tudo, e se isso não está presente, todas as nossas ações estão orientadas a alcançá-la. Faça e pratique, então, as coisas que sempre lhe recomendei, mantendo-as como a escadaria para uma vida bela. Primeiro, acredite que Deus é um ser abençoado, imortal, como é comumente considerado. Não atribua a Deus nada que seja inconsistente com a imortalidade e bem-aventurança. Em vez disso, acredite em Deus, tudo o que possa apoiar a imortalidade e a bem-aventurança. Pois os deuses existem. Nosso conhecimento deles é claro. No entanto, eles não são tais como a maioria das pessoas acreditam. Na verdade, a maioria das pessoas não são sequer consistentes no que elas acreditam. Não é impróprio negar os deuses em que a maioria das pessoas acreditam, mas atribuir aos deuses o que a maioria das pessoas acredita. As coisas que a maioria das pessoas dizem sobre os deuses são baseadas em falsas suposições, não em um firme entendimento dos fatos, porque eles dizem que os maiores bens e os maiores danos vêm dos deuses. Pois, já que estão familiarizados com o que há de melhor em si mesmos, eles aceitam o que é semelhante e consideram estranho o que é diferente. Acostume-se a acreditar que a morte não é nada para nós, pois o bem e o mal implicam consciência, e a morte é a privação de toda a consciência. Portanto, uma compreensão correta de que a morte não é nada para nós torna a imortalidade da vida agradável, não acrescentando à vida um tempo limite, mas tirando o desejo de imortalidade, porque a vida não assusta aqueles que apreendem profundamente que não há nenhum terror em deixar de viver. Tolo, portanto, é a pessoa que diz que teme a morte, não porque ela vai doer quando vier, mas porque dói na expectativa. O que não causa aborrecimento quando está presente, causa apenas uma dor, sem fundamento na expectativa. A morte, portanto, o mais terrível dos males, não é nada para nós, visto que quando somos, a morte não vem, e quando a morte vem, nós não somos. Não é nada, então, nem para os vivos, nem para os mortos, pois com os vivos não existe e com os mortos não existe mais. Mas no mundo, em um momento as pessoas evitam a morte, como o maior de todos os males, e em outro momento a escolhem como um alívio dos males da vida. O sábio não deprecia a vida, nem teme a cessação da vida. O conceito de vida não é nenhuma ofensa para ele, nem a cessação da vida é considerada como um mal. E assim, como as pessoas escolhem a comida, não apenas e simplesmente pela porção maior, mas pela mais agradável, assim também os sábios procuram desfrutar do tempo que é mais agradável, e não meramente o que é mais longo. E aquele que aconselha o jovem a viver bem e o velho a fazer um bom fim, fala incessantemente, não apenas por causa da convivência da vida, mas porque o mesmo exercício, ao mesmo tempo, ensina a viver bem e a morrer bem. Muito pior é aquele que diz que seria bom não nascer, mas uma vez que se nasce, deve passar com toda velocidade
pelos portões do Hades. Pois se ele realmente acredita nisso, porque ele não se afasta da vida, era fácil para ele fazer isso, se ele estivesse fortemente convencido. Se ele fala apenas em zombaria, suas palavras são tolices, pois aqueles que ouvem não acreditam nelas. Devemos lembrar que o futuro não é totalmente nosso, nem totalmente impedido a nós, de modo que não devemos contar tão certamente com ele, nem nos desesperar tanto temendo que não venha. Devemos também refletir que dos desejos alguns são naturais, outros são inúteis ou vãos. Há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. Aquele que tem uma compreensão clara e certa dessas coisas orientará cada preferência e recusa para assegurar a saúde do corpo e a tranquilidade da alma, vendo que essa é a essência e o objetivo de uma vida feliz. Porque o fim de todas as nossas ações é ser livre da dor e do medo. E uma vez alcançado tudo isso, a tempestade da alma é assentada, visto que o ser vivo não tem necessidade de ir em busca de algo que está faltando, nem de olhar qualquer outra coisa pela qual o bem da alma e do corpo se realizará. Quando nos falta o prazer, então e só então sentimos a necessidade do prazer. Por isso, chamamos o prazer de alfa e ômega de uma vida feliz. O prazer é o nosso primeiro e parente bem. É o ponto de partida de cada escolha e de cada aversão. E a ele voltamos, na medida em que fazemos sentir a regra pela qual julgar cada coisa boa. E como o prazer é o nosso primeiro e nativo bem, por essa razão, não escolhemos todos os prazeres, mas muitas vezes ignoramos muitos prazeres quando deles resulta um maior aborrecimento. E muitas vezes consideramos as dores superiores aos prazeres, quando a submissão às dores, por muito tempo, nos traz como consequência um prazer maior. Embora, portanto, todo prazer, por ser naturalmente semelhante a nós, seja bom, nem todo prazer é digno de escolha. Assim como toda dor é um mal, e nem toda dor deve ser evitada. É, no entanto, ao compararmos uns com os outros, e ao olharmos para as conveniências e inconveniências, que todas estas questões devem ser julgadas. Às vezes, tratamos o bem como um mal, e o mal, pelo contrário, como um bem. Mais uma vez, consideramos a independência das coisas exteriores como um grande bem, não para que, em todos os casos, usemos pouco, mas para que nos contentemos com pouco se não tivermos muito, sendo honestamente persuadidos de que eles têm o mais doce gozo da luxúria, que menos precisam dela, e que o que é natural é facilmente obtido e apenas o vão é inútil, difícil de ganhar. Uma refeição simples dá tanto prazer quanto uma dieta requintada, desde que a dor da necessidade seja removida. Assim, pão e água conferem o maior prazer possível quando são levados aos lábios famintos. Habituar a própria pessoa, portanto, a uma dieta simples e barata fornece tudo o que é necessário para a saúde e permite que uma pessoa satisfaça os requisitos necessários da vida, sem recuo, e isso nos coloca em uma condição melhor quando nos achegamos ocasionalmente a uma refeição sofisticada e nos torna mais destemidos diante das vicissitudes da fortuna. Quando dizemos, então, que o prazer é o fim e o objetivo, não nos referimos aos prazeres do prodígio e aos gozos da sensualidade, como alguns nos entendem por ignorância, preconceito ou falsidade intencional. Por prazer entendemos a ausência de dor no corpo e de problemas na alma. Não se trata de uma sucessão ininterrupta de bebedeiras e folias, nem de ato sexual, nem de prazeres de mesa requintada,
que produzem uma vida agradável é raciocínio sóbrio, buscando os fundamentos de toda a escolha e abstenção, e banindo aquelas crenças pelas quais as maiores perturbações tomam posse da alma. De tudo isso, o mais importante é a prudência. Por isso, a prudência é uma coisa mais preciosa do que as outras virtudes. Pois uma vida de prazer, que não é também uma vida de prudência, honra e justiça, nem uma vida de prudência, honra e justiça, que não é também uma vida de prazer, porque as virtudes cresceram em uma só com uma vida feliz, e a felicidade é inseparável delas. Quem, então, é superior em seu julgamento a tal pessoa? Ele tem uma santa crença a respeito dos deuses e está completamente livre do medo da morte. Ele considerou diligentemente o fim estabelecido pela natureza e compreende quão facilmente o limite das coisas boas podem ser alcançado e conseguido, e como a duração ou a intensidade dos males é apenas tênue. A fortuna, que alguns colocam como soberana sobre todas as coisas, ele ri ao desprazer, afirmando antes que algumas coisas acontecem por necessidade, outras por acaso, outras através de nosso próprio arbítrio, pois ele vê que a necessidade destrói a responsabilidade e que o acaso ou a fortuna é inconstante, ao passo que nossas próprias ações são livres, e é a elas que o louvor e a culpa se atribuem naturalmente. Seria melhor, de fato, aceitar os mitos dos deuses do que curvar-se sob o destino que os filósofos naturalistas impuseram. O primeiro tem uma tênue esperança de que poderemos escapar se honrarmos os deuses, enquanto a necessidade inexorável dos naturalistas é surda a todas as súplicas. Entendendo que a fortuna não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois nos atos de um Deus não há desordem, nem algo incerto. O sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal, que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio, a ser afortunado e tolo. Na prática, é melhor que um bom projeto não chegue a bom termo do que chegue a ter êxito um projeto mau. Em suma, que o que é bem julgado em ação não deva sua bem-sucedida causa à ajuda do acaso. Medite e exercite-se nestes e noutros preceitos afins dia e noite, tanto por si mesmo como com aquele que é como você. Então, nunca, nem na vigília, nem no sonho, você será perturbado, mas viverá como um Deus entre os homens. Pois o homem perde toda a aparência da mortalidade ao viver bem entre imortais.